Então é isso. Olha só. Vou começar aqui pelo 3:17. Yastvat maratire pasyat atmatirtascha manava atmanyeva cha santushtas tasya karyam na vidyate. Aí aquela coisa de sempre, divide, né? Lembrando que esse aí é um anustube. Anustube é uma composição métrica que tem 8 sílabas por linha. Se você contar aqui, tem 8 sílabas, 8 sílabas. Achei Patrícia. Então, você contar aqui, tem 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas e 8 sílabas. E 4 linhas, chama de pada. Então, essa composição métrica aqui chama de anustube, tá? Então, ela sempre vai ter 8 sílabas por linha. O que acontece é que, às vezes, as pessoas veem o visarga, né? Que é esse H com ponto, representado pelo H com ponto embaixo, e na Devanagari, ele é representado por 2 pontos, né? Assim. Mas na transliteração Kyoto-Harvard, ele é o H com ponto embaixo. E visarga quer dizer o quê? Uma emissão, uma descarga. O que as pessoas fazem? Elas criam um eco. Aí fala Atmatartashchamanavaha. Se você faz isso, cria esse eco aqui, você vai ter 9 sílabas. Ou seja, você descaracterizou um metro de 8 sílabas do anustube, você foi para 9 na segunda linha. Isso não existe, tá? Então é manavar. Aqui seria o som de um arrasto. De um arrasto apenas. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né, de sempre, em todo lugar, seja na prosa, seja no verso, localizar o verbo. Localizou o verbo, amarra o nominativo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo, locativo. Vocativo vai em qualquer lugar. Então, sabendo disso aí, é assim, dessa forma que a gente faz o trançado, né? O que a gente vai fazer? Vamos achar o verbo. O verbo está aqui. Ele é um optativo. Então, o verbo. Boa noite, Márcia Hernani. Optativo, ele exprime contingência. Tá? O que é contingência? É uma coisa que pode acontecer, que pode ser. Ela não é, não tem certeza de que ela vai ser, mas ela pode ser, ela tem uma probabilidade de ser. Tá? Ou ela deve ser. A gente pegar aqui o verbo us, segunda pessoa do singular, no modo optativo. Então, bota aqui, ó, SIUTs, tá? Procurar por formas atômicas não flexionadas. Esse A longo, dentro da convenção Kyoto-Harvard, ele é o A longo, o A maiúsculo, e coloco como verbo. Ele vai dizer, as, segunda pessoa do singular, do optativo, tá? Olha lá. Terceira pessoa, né? Desculpa. Terceira pessoa do singular. Ele, no singular. Voz ativa. Da classe 2, o sânscrito ele tem 10 classes de verbos, tá? As classes são divididas em 2, temáticos e atemáticos. O as, ele é um verbo para ser, estar. Vou botar aqui no dicionário. As, né? Ser é um, como se diz? É como se fosse o verbo é o mesmo sentido. Ser, estar, tá? Existir, né? Se tornar, ser. Ele é um sinônimo para o us.
Então, us é ser, tá? Siat, terceira pessoa do singular, do optativo, né? Ele, né? Ele não está aí, só vou botar aqui para a gente saber que é terceira pessoa do singular. Ele pode ser, tá? Ele pode ser. Aí, quem é que pode ser? Já achamos aqui o verbo. Vamos atrás de quem? Um nominativo. Pode ter mais de uma palavra no nominativo. Quem é o nominativo? Nominativo é uma marca é um caso que indica o sujeito que está fazendo a ação. Então, quem é que está no nominativo aqui? A gente tem o yas, tem o pronome aqui também atmarati, matrta também está no nominativo, e manava também está no nominativo. Qual é a marca do nominativo? Tá? Quando, na maioria, né, dos casos lá, né, é o S ou Visarga, tá? S ou Visarga. Quando é que vai aparecer Visarga? Por uma questão de sangue, mas a marca do nominativo é S. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar Urati. Urati, na verdade, é Ratir. Ficou R por conta do Sandi. Sandi quer dizer junção. Só recobrar aqui as. Ó, Ratir, final Visarga, e o começo do outro é Eva. Eva. O que vai acontecer? Por uma acomodação fonética, o Visarga ele fica com R. Ratir. Fazer a tradução, eu tenho que saber isso. Eu tenho que entender que, tipo assim, o Siratir, aqui, na verdade, é a marca do nominativo, que ficou R por conta do Santi. Mas a marca dele é Ratis, Ratir ou Ratis. Tá? Vou botar aqui, Ratir. Então, esse aqui está no nominativo, esse aqui está no nominativo, nominativo e nominativo. Então, são 3 palavras que estão no nominativo. Então, ele pode ser, né? Vamos já substituir esse ele aqui pelo yas. O yas, ele é o pronome aquele. Tá aqui, ó. Yas, ele vai dizer o quê? Nominativo, singular, masculino ou neutro. Não é masculino. Do yas, pronome yas. Tá aqui. Nominativo, singular, do yas. Yas quer dizer aquele. Yas é o nominativo dele, quer dizer, então é aquele como sujeito. Então, aquele que, só para não ficar, aquele que pode ser, yas, siats, aquele que pode ser. Que pode ser o quê? Aí, o ser aqui vai ligar também aos outros nominativos, né? Atmarati. Atmarati. Urati quer dizer o quê? É alguém que é, deixa eu até procurar aqui no dicionário, Rati, aquele que é prazeroso, aquele que tem prazer, alguma coisa que é prazerosa, né, que tem um deleite, tem um aproveitamento. Também tem uma conotação sexual, né, o prazer do amor, a paixão sexual. Não é o caso aqui, tá? A maioria das palavras em sânscrito são polissêmicas, ou seja, tem vários significados, né? Então, a gente não pode simplesmente, eu sei sânscrito e entendo qualquer texto. Não é. Você precisa entender o texto e o contexto. O contexto, ele é passado pela tradição de ensinamento. Porque se você não conhece a cultura, a economia, né, os hábitos, a história, o contexto no qual aqueles fatos se passaram, você vai tentar ver aquilo ali com a sua própria visão de mundo. E você vai tentar encaixar os seus próprios significados. Então, você vai chegar aqui e fazer um unidunité aqui, onde
qual palavra eu vou escolher, né? Então, não é do contexto aqui do texto, de como ele vem se desdobrando, não é o prazer sexual. Não é o prazer do amor, não é a paixão sexual, né? Ou a união amorosa, o prazer da união amorosa. Não é isso. É, na verdade, o quê? Um prazer. Prazer, a outra palavra que tem lá é atma, atmarati. É um composto nominal. No composto nominal, o que você vai fazer? Você vai ler do final para trás. Ó, outro composto, do final para trás. Tá? Então, o rati quer dizer aquilo que é prazeroso. O rati quer dizer aquele cujo prazer. Tá? Se fosse só a palavra rati, quer dizer o quê? Prazer ou prazeroso. Quando eu coloco a marca do nominativo, quer dizer aquele cujo prazer. Tá? Aquele cujo prazer é o quê? Atma, Atmarati. Aquele cujo prazer está no eu. É que é o espírito supremo, né? Que é o próprio Atman, né? Então, o cara, ó, aquele que pode ser, ou pode ter, pode ser, né? Pode ser o quê? É, pode ser aquele cujo prazer está no eu. Atmarat. Aquele cujo prazer está no eu. Já tem aqui, né? Ele pode. Vai ficar esquisito, eu vou ter que botar outro aquele aqui. Mas o que, que é importante? É que eu não estou mudando de caso aqui. Aqui está tudo nominativo. Então, no português, eu vou precisar fazer assim. Aquele cujo prazer está no eu. Está tudo nominativo. Vírgula. Por que vírgula? Porque tem outras palavras no nominativo. Ele está colocando aqui, ó. Atma tripta. E outra, manava. Então, aquele cujo prazer está no eu, Atma tripta. Tripta é o quê? É, o, só ver aqui a raiz dele aqui, se é o ter, se botar no, esqueci a raiz dele, tripta, tript, é isso aí. A raiz dele é ter, terp, tá? Essa é a raiz, que quer dizer o quê? Satisfazer. Somado à raiz, o que que eu fiz? Coloquei a marca do particípio passado. Terp, satisfazer, terp, tá, satisfeito. Se eu quisesse falar satisfeita, eu colocaria o A longo, que é a marca do feminino. Terpta, satisfeito, terpta, satisfeita. Terpta, então terp, satisfazer, terpta, satisfeito. Mais a marca do nominativo, que é o S ou o visarga. Né? Então, aquele que é satisfeito. Aquele que é satisfeito. Da mesma forma aqui, ó, toda vez que o S, né, que é uma dental, né? Tatanalaça são as dentais. Encontrar, né, com uma palatal, cha, cha, ja, ja, nha, ya, xa, o S dental vai ficar da mesma família da próxima palatal. Né? Vai ficar da família da palatal. Xa. Vou botar aqui, ó. Sangue. Terptas, marca do nominativo. Chá. O que, que vai acontecer? Aqui é palatal. Tchã, tchã, tchã,
j, nha, ya, xa, são as palatais. Esse S vai ficar palatal também. Botar, olha lá, palatal, tá? Por quê? Porque vai ficar mais harmônico o som. Em vez de eu falar trptas-cha, porque eu tenho que forçar para falar trptas-cha. Agora, para falar trptas-cha, fica muito mais natural. Você falar, você vai ver. Trptas-cha. A própria boca já está numa posição que o S já seria palatal. Então, por causa disso, ele é substituído o dental pelo palatal. Na hora que eu for traduzir, eu já vou saber disso. Que esse S aqui é a marca do nominativo, que é o S e o H, porém, ele ficou assim porque encontrou uma palatal, palatal tchá. Então, terptas quer dizer o quê? Satisfeito, aquele que é satisfeito. Aquele, aquele satisfeito. Satisfeito em quem? Atma, né? Satisfeito no eu. E manava, manava, só botar aqui, não. Removo, para pesquisar no dicionário, eu removo a marca do declinativo, né? Ops. Manava. Aquele ser humano, né? Aquele homem, né? Então, botar assim, ó, aquele homem ou aquele ser, né? Que pode ser satisfeito. Aquele homem que pode ser. Então, aqui, ó. Botar prazeroso no eu. Agora ficou melhor. Prazeroso no eu. Satisfeito no eu. Aí ele vai continuar falando. Aqui ele não fez nenhuma conclusão. Então significa que no próximo verso ele vai começar a falar. Então, ó, tem aqui umas palavras aqui que a gente pulou, né? Na verdade é tu. Toda vez que o U encontrar uma vogal que não seja ele vira V. Isso quer dizer o quê? Não existe esse som no sânscrito. Ui, o A, o E, o O. Esse som não existe em sânscrito. O que vai acontecer é que o U ele vai virar V. Então, você não vai ouvir o I, você vai ouvir Vi, Va e Vo. Tem gente que fala, quando você vê o V com uma vogal, você fala como U. Né? Muita gente fala, né? Bhagawan, Bhagawan, Bhagavan, é Bhagavats. Bhagavan é nominativo, mas a palavra é Bhagavats. O pessoal fala Bhagawan, tá errado, né? Então, ó, são palavras indeclináveis, ou seja, elas não sofrem flexão de caso nem nada. O tu quer dizer mais aquele homem que pode ser prazeroso no eu, satisfeito no eu. Eva. Eva é uma palavra também indeclinável, que a gente pode colocar em qualquer lugar aqui, que pode valer para todo o contexto, e significa somente. Tá? Eva, somente. Ou certamente, né? Cadê? Na verdade é certamente. Mas aquele, vou botar assim, né? Certamente.
Aí ele vai continuar. Atmanyeva cha santushtas tasya karyam na vidyate. Essa linha aqui, ela ainda faz parte do verso aqui em cima, tá? Do contexto aqui em cima. O que ele está falando? E, né? Cha, indeclinável aqui. Eva também quer dizer também, né? E aqui. Hum, Jural quer dizer também. Tá bom. Então, certamente. E certamente, né? E Eva Cha, né? O quê? Santustas. Aí essa palavra, quebrar aqui. Santustas é o quê? Ele é prefixo san, todo, a, a estus, satisfazer, é outra palavra para. É um sinônimo do turp tá satisfeito. Tus quer dizer contentar, né? E aí, tusta, particípio passado, marca de novo do particípio passado. Ops. Santusta, marca de novo do particípio passado, mais o S, que é o nominativo singular. Então, quer dizer o quê? Aquele que é plenamente contente, né? Vou botar aqui, ó. Tush, contentar. Falar calmo, satisfeito, ou. É, calmo, satisfeito, né? Satisfazer, né? Tusta, satisfeito, ou contente, mesma coisa. Aí não vai achar, tá. O Sandy, né? S cerebral, o S com ponto embaixo. Aí ele vai se juntar com outra dental, com uma dental, né? As dentais. O que vai acontecer? O T fica cerebral também, tusta. Se você falar tusta, você vai falar assim, ó, tush, e na hora que você falar o tá, a língua toca o céu da boca, tusta. Tá vendo? Então quer dizer, aquele que é satisfeito, participe passado. Se eu colocar o prefixo san, que quer dizer todo, completo, né? Junto, ele aqui é muito satisfeito, né? O cara que é contentado, né? Então santustas, então aquele, e certamente ele é o quê? Como está o san aí, eu vou botar plenamente contente. Aí você pode falar, né? Mas tem não é M, é N, né? Pois é. O que vai acontecer, né? O prefixo mesmo é san. Se eu olhar aqui, ó, nosso amigo, ele vai botar com o anusvara. O que é o anusvara? Quer dizer o quê? O som depois, né? Svara quer dizer som. Anu depois, né? Que se segue. Então o que quer dizer isso? É quando você fecha a boca, quando você chegar aqui no san, a boca vai fechar. Santusta. É assim que fala, tá? O M, tá? É uma labial. É um pa, 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 ma, pa, pa, ba, pa, ma, fa, são as labiais. O que vai acontecer? Quando o M encontra com uma consoante, na maioria das vezes ele vai ter o anusvara. O anusvara, ele é um ponto que vai ou em cima ou embaixo
do M. M de Maria. Tá vendo? Quer dizer, ó, depois do som. É um som nasalizado que é marcado por um ponto acima da linha, né? E sempre pertence a uma vogal precedente. Então, ele não é um encontro consonantal. Sempre vai ter uma vogal que antecipa ele, né? Então, por que escreveu com N aqui? Não sei, mas eu escreveria assim. A representação do Anusvara na Convenção Kyoto-Harvard é o M maiúsculo. Tanto é que, se eu procurar aqui, ó, santush, quer dizer, satisfazer plenamente, né? Se sentir plenamente satisfeito, tá vendo? Ó? Às vezes esse ponto vai em cima do M. Então, beleza. E certamente, plenamente contente. De novo, né? Ele poderia ter utilizado a palavra num composto nominal, ele tirou do composto nominal, né? Aqui, ó, atma turtas. Quer dizer o quê? Satisfeito no eu. Atmarati, aquele cujo prazer está no eu. Isso tudo é composto nominal, somente a última palavra fica declinada. Agora, aqui ele tirou do composto. Eu poderia ter colocado assim, ó, Atma Santushtas. Seria o mesmo sentido. Mas como ele precisaria de uma sílaba a mais, ele separou do composto. Separou do composto. Fica a mesma coisa eu falar Atmani Santustas. É a mesma coisa eu dizer Atma Santusta. A diferença é que eu uso um composto e eu não uso composto. Atmani, então Santusta, plenamente contente. Atmani é o quê? É locativo, singular, neutro do Atman. A marca dele é I. Lembra? Da mesma forma que o U vira V quando encontra uma vogal que não é ele, o I vira a semivogal palatal ya toda vez que ele encontra uma vogal que não é ele. Aqui, ó. Sandy, Atmani, Eva. O I vai virar Y. Atmani, Eva. O I encontrou uma vogal que não é ele, vira semivogal palatal ya. Então, na hora que eu for procurar dicionário, eu tenho que tirar o Sandy. Atmani. Atmani no eu. Atmani. Locativo singular masculino, locativo singular neutro. Pode ser neutro, pode ser masculino, feminino. Quando você vê esse asterisco aqui. Quando é na forma reflexiva. Então, e plenamente contente no eu. Essa que são as três linhas, né? Então, ó. Aquele que pode ser, mas aquele que pode ser certamente satisfeito no eu, aliás, prazeroso no eu, satisfeito no eu, né? Aquele homem, né? Aí, assim, plenamente contente no eu, aí ele vai dizer, Tasya Karyam na Vidyate. Da mesma forma aí, a gente encontra o verbo Vidyate. Vidyate tem do vid, que é o conhecer, e tem o vid de uma outra classe verbal, que é ser, estar também, né? Não há. Vou botar aqui, ó. Vidyate, terceira pessoa do singular, da voz média, da raiz vid, tá? Vou botar nesse dois aqui. Vou botar aqui, ó. Ali é francês para mim.
Ele pode ser classe 2, que é o verbo conhecer, e ele pode ser da classe 7, que é o verbo considerar como. Muita gente traduz como não há, né? Porque é o que faz mais sentido aqui, né? Iria ter. Vou botar aqui, ó. Viria ter a. Na vida ter, não, não há o quê? Carium. Carium, ele é o cur que ficou como particípio futuro passado, mais a marca do acusativo. Tá? Por aqui. O que é o particípio futuro passado? É uma coisa que não foi feita, mas você fala no passado. Por exemplo, a ser feito, tá? A ser conhecido. O conhecido é o passado, mas ele vem com esse a ser. Então é uma coisa que está no futuro, mas você usa como um passado. Vou botar aqui, ó, index. Cariam vem da raiz cur, quer dizer, fazer. Cariam, a ser feito. Vou botar particípio. Olha lá. Particípio futuro passado. Também na forma causativa. Como está com M, ó, ele pode ser acusativo, masculino, acusativo neutro. Por que eu vou usar um acusativo? Não há, eu vou. Pode ser acusativo, pode ser. É bom acusativo mesmo. Não há a ser feito. Há algo a ser feito. O algo não está aí. Né? Utácia é um genitivo do TAD. TAD quer dizer isso ou esse. Tácia, genitivo, quer dizer desse. No caso aqui, seria mais no sentido de ablativo, né? Mas eu vou botar desse, 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 desse ser, né? Desse homem, então ser pensante, não só desse ser. Não, algo a ser feito, o sentido real do contexto para esse. É genitivo. Ficaria mais um tipo de dativo mesmo, né? Tácia. Pronome. Olha lá. Pronome tátil. Isso. Tácia quer dizer disso ou desse. Então, desse cara, ó, esse cara que pode ser prazeroso no próprio eu, satisfeito no eu, né? Esse homem, esse que é contente em si mesmo, certamente, não há algo a ser feito para ele ou por ele, tá? Quer dizer o quê? Que em nome da felicidade não tem nada a ser feito por esse cara. Em nome de completude, em nome de paz, não tem nada a ser feito. Não existe nada nesse mundo que represente algo que vá me completar, porque eu já sou completo no próprio eu essencial. Então, em nome de qualquer coisa de prazer e felicidade nesse mundo, em termos essenciais, não tem nada a ser feito. É o que ele vai dizer aqui.
Eva tasya kirtenartho na kirteneha kaschana nachasya sarva bhuteshu kashtirartha vyapashraya. Eu tenho uns numerozinhos aqui, vou explicar. Então, Aiva tasya kirtenartho na kirteneha kaschana. Não tem verbo. Nachasya sarva bhuteshu kashtirartha vyapashraya. Também não tem verbo. Se não tem verbo, o que eu vou fazer? Eu vou partir direto atrás do nominativo, primeiro caso. Depois vou para o acusativo, segundo caso. E o que eu vou fazer? Para facilitar, vamos tirar do sangue, né? Essa palavra naiva, ela não existe. O que existe é na Eva, tá? Kirtena arta, tá? E aqui, ó, aqui é o pegadinha, akirtena iha kashtianam. O que é o... Então, o objetivo, o feito deles, nem... Tá, vai ficar assim. Na, né, não, vou atrás aqui do nominativo. Artas. Arta é da raiz arts, que quer dizer objetivar, que se soma com sufixo nominal primário a, que faz objetivo, art, quer dizer objetivar, arta, objetivo, mais marca do nominativo singular masculino, artas, tá? Artas. Então, quer dizer, objetivo. Objetivo. Como sujeito. Como sujeito. Ele está com a marca do nominativo. Tá? Então, assim. Objetivo. Na arta, não há. Não tem o verbo as, ru, não tem aí. Mas a gente depreende, né? Porque não faria sentido se não houvesse a depreensão dele. Não há objetivo. Nartas. Não há objetivo. Não há objetivo. Aí achei nominativo. Não tem acusativo. Tem o instrumental. O que é esse instrumental aqui? É a scur, quer dizer fazer, mais a marca do particípio passado, quer dizer feito, mais ena, é o terceiro caso, instrumental singular. Vou botar aqui para ver, ó. Grammar. Aí você bota aqui. Curta. O masculino. Então, ó, curtena. Instrumental singular. Tá? Singular. O sânscrito, ele tem masculino, feminino e neutro. E tem também singular, dual e plural. Plural mais de dois. Sempre mais de dois. Dual, sempre dois. Singular, um só. Então, curtena, curta é feito. Curtena é o quê? Pelo feito. Então, não há objetivo pelo feito. Não há objetivo. Não há objetivo pelo feito. Terceiro caso. Ó, primeiro, segundo, terceiro. Pulei aqui o vocativo, que já estão careca de saber, e vai em qualquer lugar. Então, 1, 2, 3. Foi por isso que eu, depois do nominativo, não tendo acusativo, eu fui para o instrumental. Pertena. Então, não há objetivo pelo feito. Tácia.
Tati, esse ou isso, Tássia, desse, pelo feito desse. O que ele está fazendo não é com o objetivo de felicidade. Tem muita gente que vai fazer, eu faço em nome da felicidade, eu faço em busca da felicidade. Esse cara, que é o yogin, ele faz porque já é feliz. Ele não tem um motivo para fazer em nome da felicidade, mas ele faz porque já é feliz. Então, não há objetivo pelo feito desse. Na akartena iha kashchana. Aqui é nominativo. Vou explicar. O kashchana, ele vai quebrar assim, ó. É kash, tá? Mais chana. Esse kash aqui, lembra que toda vez que o S dental encontrar com a palatal chan, ele fica palatal também. Por isso que ficou assim. Mas ele é cus. O cus é o nominativo singular do quem. Quem é o quê? Quem? E o cus é o nominativo. É o quem como sujeito. Ó, cus. Então, pronome. Tá vendo? Nominativo singular masculino do quem. Tá? A ele, você pega cus, pega o cus e coloca um afixo. Chana, tá? Chana. Esse Chana, aqui, ó, eu botei 951. Eu tenho aqui um documento, depois eu posso mandar para vocês, que ele tem todas as palavras da Bhagavad Gita. E cada palavra tem um número, tá vendo? Então, 951. Chego aqui, 9. Ops, fui lá por 951. Aí ele vai dizer, Kush é nominativo singular do pronome Kim, mais afixo Chana. 951 aqui, ó. Kashchana, nominativo singular da forma masculina do pronome kim com o sufixo kana, que ele intenciona dar uma ênfase, tá? Dar uma ênfase. Tá aqui, ó. Ele não vai, se você procurar aqui, ó, Kashchana, ele não acha. Ou ele acha, ó. Só que ele não diz muita coisa, né? Não diz nada. Vou nada aqui. Se eu botar, vamos botar aqui, ó. Kinchana. Também não quer dizer nada. Mas se eu botar só o Chana, ele vai dizer, né? Nem mesmo, né? Ah, é nenhum, né? E não, também não. Quem falou alguma coisa? Pode falar, Márcia. Oi, Fabrício, boa noite. E É o aí? seguinte, tudo bem, obrigada por mais uma aula. Estava pensando aqui, você falou que pode mandar para a gente, eu muito agradecerei essa lista com as palavras da Gita, né? Mas estava aqui me perguntando, como a gente sabe, no sânscrito você pode ter várias maneiras de fazer uma decomposição, e exatamente esse é que costuma ser o nó, né, da interpretação, porque você pode supor que a decomposição é feita, às vezes, de mais de uma maneira, até às vezes mais de duas maneiras, um determinado trecho. No caso, você saberia dizer assim de cabeça, não apenas assim, ou não principalmente a autoria, mas como foi, no que a pessoa se baseou para fazer a decomposição, para poder estabelecer o que ela supõe que são, de fato, as palavras utilizadas na Gita? Então, aí vem a tradição de ensinamento, né?
Que aí, o que você vai... Vamos supor que eu pegue a palavra átomo. A palavra átomo pode significar corpo, mente, intelecto, supremo espírito, o eu essencial. Aí você vai ver alguns versos no capítulo 6, Krishna falando assim, aquele que pelo Atman, no próprio Atman, e aí você fala, nossa, mas ele está usando a mesma palavra aqui, fazendo um ping-pong, né? Então, aí, como que você vai saber qual é a palavra certa? Porque gramaticalmente falando, você pode chegar e, tá certo. Mas contextualmente falando, tradicionalmente falando, pode não estar certo. Só qual o problema do sânscrito? Primeiro que não tinha escrita, né? Então o pessoal tinha que memorizar tudo de cabeça. Então era tudo feito através de canção, né? Um recurso mnemônico aí para as pessoas cantarem e gravarem. E aí, nesse caso, tinha que preencher, tinha que atender algumas configurações métricas, né? Anustube, tristube, no caso da Bhagavad Gita, né? Anustube, tristube, né? 8 sílabas por linha, 4 padas, e 11 sílabas por linha, 4 padas. Então você não pode passar disso. Passar disso ali, você quebra o metro. Principalmente no sânscrito clássico, é bem rigoroso isso. Então, algumas palavras elas vão ficar de fora, como é o caso aqui, ó. O A, então não tá no verso, mas eu coloquei aqui na tradução. Na hora que o mestre explicou esse texto lá para os alunos, né, quando não tinha escrita e tal, ele falou a palavra A, só que aqui não tinha. Então existe ali no texto a entrelinhas, que é o contexto que a tradição vai te passar. É como lá o Yoga Sutra, né, que ele fala, o conhecimento está numa casca de nós, né? Então você tem que abrir ali e desmembrar aquilo, você tem que desdobrar de uma forma sequencial. E nisso que você vai fazer o desdobramento de uma forma sequencial, você não pode perder a lógica encadeada entre os sutras, entre os versos. Esse é o grande problema, né, de muita gente, quando se arrisca a explicar a Bhagavad Gita, que ela vai, geralmente é a pessoa que não entendeu, ela não consegue explicar ela desdobradamente. Vai ter verso que ela não vai conseguir encaixar, que ela vai fugir do tema. Eu sempre falo, né? Quer saber se a pessoa entendeu ou não a Bhagavad Gita? Pergunta para ela o que é ação na inação e inação na ação. Krishna fala isso lá no capítulo 3. Capítulo 3. Ele vai falar assim, até mesmo os sábios, né? Ele fala assim, Kim karma kima karmeti kavayopyatra mohita. O que é ação, o que é inação, iti aspas, kavaya api atra mohita, até mesmo, né? Aqui, atra, nesse assunto, os caves, né? Pessoas inteligentes, mohita, elas estão iludidas quanto ao o que é isso. E elas ficam perguntando, né? O que é ação, o que é inação. Se você chega para qualquer pessoa que, eu entendi a Bhagavad Gita, aí você fala, pô, então explica aí, o que é ação e o que é inação. E a pessoa se enrolar, ela não entendeu, porque esse é um assunto central. Mas o assunto central não é Atman? É Atman. Mas entender a ação e inação é uma coisa inerente ao entendimento do Atman. Você não entende a ação que é nação, não sabe o que é Atman. Tá? Então, assim, nessa volta toda para dizer que existe ali uma tradição de ensinamento que ela é sequencial e desdobrada, que ela não vai fugir à lógica do encadeamento dos versos. Só existe uma lógica que se encaixa no texto, uma lógica. Não adianta o cara, não, mas aqui não. Isso aí você está tirando
da sua própria cabeça, da sua própria vontade, a sua vontade de validar sua visão, está escolhendo versos ali a dedo para poder validar isso. Isso acontece muito, né? Então, o significado das palavras vão ser vários, né? Mas o significado dentro do contexto, aí você vai precisar de uma tradição de ensinamento para entender. E é legal, é muito bom quando você associa o aprendizado do sânscrito com o aprendizado do Vedanta. É legal pra caramba. Bom, aí, né, não há Eva, né, certamente, ops, não há, certamente, objetivo pelo feito desse. E ele vai dizer, na akartena iha kashyana. Kashyana quer dizer o quê? Nenhum, né? Nenhum. A kashyana, nenhum, né? Nenhum. Akartena. Akartena é o quê? O A breve, ele nega. O cur é fazer. O tá é o passivo passado. E o ena é um instrumental singular masculino, né? Curta feito, curtena pelo feito. A curtena pelo não feito. Ele nega. Nem nenhum. Voltando, né? Ó, aqui ele está falando de objetivo. Aqui embaixo ele continua falando de objetivo. Aqui, ó. Só que ele não repete a palavra, mas eu posso colocar aqui só para o entendimento. Nem nenhum objetivo pelo instrumental, né? Não feito. Então ele não tem um motivo para fazer, nem um motivo para não fazer. Em nome da felicidade. Ele vai fazer o quê? Karyam. Karya é o dever, né? Olha, em nome da felicidade eu não tenho nada para fazer. Mas em nome do aluguel da minha casa, do meu emprego, do meu patrão, da minha esposa, dos meus filhos, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho nenhum motivo para fazer em nome da minha felicidade. Eu tenho um monte de coisa para fazer em nome do meu dever, enquanto aqui corporificado. É aí que ele está falando para Júnior, né? Natyasya sarvabhuteshu kashchidartavya pashraya. Aí, no nominativo aqui, a gente tem, ó, arta vyapashraya, nominativo, ativo, kashchit é a mesma coisa, né? É, é o pronome kim do nominativo singular, tá? Só que com o prefixo tits. O prefixo tits, se a gente for ver aqui, ó, é o 952 no índice. Ele vai dizer a mesma coisa, ó. Kashyana, nominativo singular. Kashtit, nominativo singular, masculino. Mesma coisa. Com o sufixo tits. Ou seja, Kashyana, Kashtit, querem dizer a mesma coisa. Ele intui, né, ele intenciona o quê? Dar uma ênfase, qualquer que seja. Então, qualquer que seja. Então, não, né? O quê? Não, não está no verso. Não há. Não há o quê? Arta vyapashraya, né? Composto nominal, né? Tu vê o tracinho aqui, é um composto nominal. Então, no composto nominal, as palavras depois da última não são declinadas. Então, arta, objetivo, objetivo. E agora, vyapashraya. Vou botar aqui, ó. Como é que quebra, né? Prefixo vi, o i
ficou Y, semivogal palatal, ian, porque encontrou com vogal. Depois o prefixo apa, para baixo. E agora eu não lembro se é longo, eu acho que é longo. Atishraya, prefixo a longo, ou seja, dá ênfase, intensifica o sentido. Mas a raiz ra ou shrai, que quer dizer abrigar, mas o a, sufixo nominal primário, faz o substantivo, mais a marca do nominativo singular masculino. Vi apashrayar. Vou botar aqui, ó. Shra quer dizer abrigar. Shra. O S com traço, com acento, é o S palatal. Faz o som de xícara, chave. E ele é representado na convenção Kyoto-Harvard como Z. Então, Shra. Ops. Shrai. Isso. Ops. Deixa eu ver aqui. Yapashaya. Ah, tá. Não, fiz a merda ali. Shrai. Vamos ver. Tem que procurar aqui, ó. Senão eu vou ficar tirando a minha cabeça. Ó. Ah, tá pedindo. Atraia. Shri. Ah, ué. Ah, é, ó. Shri. Shri. Vai ficar para a próxima aula isso aí, ó. Ashraia. Pô, mas é abrigo, né? Ó. Tá vendo? É, é um abrigo, um asilo, um lugar de refúgio, né? Um abrigo, um escudo. Agora, a raiz, tira o prefixo. Vai ficar para a próxima aula. Eu boto lá no grupo lá. Sure. Deixa para a próxima aula. Foi mal, pessoal. A gente se vê. A próxima terça é carnaval, né? Eu não vou estar aqui. Aí na outra terça, depois do carnaval, a gente volta. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Boa noite, bom descanso.